Neste vídeo, a publicação sobre o falecimento de Gunnar Vingri no jornal Mensageiro da Paz, na primeira quinzena de agosto de 1933. Quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Por carta vinda da Suécia, a irmã Frida Wingren comunica-nos que passou para o Senhor no dia 28 de junho deste, seu esposo, nosso companheiro e irmão na fé, o missionário Gunnar Wingren. Depois de ter sofrido alguns meses atacado por uma enfermidade que começara a manifestar-se enquanto ele ainda estava entre nós, o Senhor o chamou para o lugar onde não há sofrimento. Antes de partir, porém, ele fora avisado de que os seus dias estavam para terminar. Sentiu-se também que podia despedir-se dos seus e mandar uma saudação para o povo de Deus aqui no Brasil. Aguardamos agora a notícia completa, contando como se deu a sua passagem para o Senhor, a qual a sua esposa prometeu enviar para ser publicada no Mensageiro da Paz. Hoje damos algumas notas da sua vida e da sua atividade na vinha do Senhor. Filho de pais crentes e zelosos, o missionário Gunnar Wingren recebeu desde a infância uma educação puramente cristã. Aos 17 anos de idade, o Senhor o convenceu da necessidade de nascer de novo. Depois desta experiência, começou a tomar parte ativa no trabalho evangélico, uniu-se então à Igreja Batista, a qual seu pai já pertencia. Aos 19 anos, participou de uma escola bíblica interdominacional e dela subiu então para evangelizar a sua terra natal, a Suécia. Ali ele se demorou pouco tempo, porquanto, imigrando para a América do Norte, entrou algum tempo depois para um seminário batista em Chicago, onde após 4 anos de estudos, saiu como pastor para assumir suas funções numa igreja batista. Em Chicago, juntamente com outros pastores da mesma denominação, entrou em contato com o povo que recebera o despertamento pentecostal nos anos 1908 e 1909, recebendo, bem como seus companheiros, o batismo com o Espírito Santo. Antes de entrar em contato com esse movimento, ele fora candidato ao posto de missionário, sendo aceito por uma junta batista para trabalhar numa província chinesa, onde seu tio Charles Wingren tinha sido pioneiro e fundador de uma missão batista. Depois de batizado com o Espírito Santo, sentiu que não mais podia seguir os planos que antecipadamente fizera. Renunciou, então, ao lugar de missionário batista, pois recebera uma chamada pelo Espírito Santo para trabalhar no Pará, lugar que ele só conheceu após essa chamada, quando consultou a geografia. Havendo renunciado o pastorado da Igreja Batista, que estava sob a sua responsabilidade, juntamente com Daniel Berg, que também pertencia a uma Igreja Batista em Chicago, embarcou para o Pará, Brasil, onde chegou a 19 de novembro de 1910. Sendo eles batistas, batizados no Espírito Santo, e como algumas igrejas batistas na América do Norte haviam recebido o batismo do Espírito Santo, resolveram procurar a igreja em Belém do Pará. Ali estiveram algum tempo. Alguns queriam que o missionário Wingren fosse para o seminário em Pernambuco para estudar o português. Mas o pastor da igreja, um homem inexperiente que mais tarde escreveu um folheto injurioso contra a obra pentecostal, fez com que os irmãos recém-chegados, juntamente com um grupo de crentes zelosos que creram no batismo do Espírito Santo, fossem então obrigados a abandonar essa igreja para fundarem a primeira Assembleia de Deus no Brasil em 18 de junho de 1911.
Desde o primeiro dia, eles sempre disseram que eram independentes, tanto na sua manutenção como na direção, pois não eram enviados por uma junta, mas dependiam do Senhor. Depois do primeiro período de 5 anos de trabalho consecutivo, o irmão Wingren voltou à América do Norte e à Suécia, onde relatou as muitas bênçãos conseguidas, como muitas almas tinham sido salvas e batizadas no Espírito Santo. Participou também a existência de muitas igrejas estabelecidas no estado do Pará, Ceará e Alagoas. Foi durante essa visita à Suécia que o autor destas linhas, Samuel Nyström, veio a conhecê-lo pessoalmente. Antes o conhecia apenas por intermédio de sua família, com quem, há muito, mantinha relações. Depois de haver passado 2 anos nessa visita, onde restabeleceu a sua saúde, abalada nos trabalhos do Senhor nas zonas equatoriais, voltou em agosto de 1917 ao Pará. Antes de fazer a primeira viagem à Suécia, já tinha como companheiros de trabalho o casal Otto e a Dina Nelson, e durante a sua ausência chegaram mais 3 missionários. O autor destas notas, sua esposa e Dona Frida Strandberg, com quem, em 16 de outubro de 1917, Gunnar Wingren se uniu pelos laços do matrimônio. Em 1920, ele fez uma viagem ao Rio de Janeiro e Santa Catarina, demorando-se na volta algum tempo em Recife, onde auxiliou o missionário Joel Carson, que ali trabalhava desde 1918. Em 1921, acompanhado de sua família, foi novamente à Suécia para restabelecer as forças esgotadas pelas febres palustres. Da Suécia foi à América do Norte. Durou essa viagem quase 2 anos. Daí, voltou pela 3ª vez ao Pará, onde durante 1 ano, juntamente com a sua esposa, exerceram a atividade na seara do Senhor. Em 1924, obedecendo à chamada do Espírito Santo, veio para o Rio de Janeiro, onde esteve durante 8 anos. Quando partiu do Brasil em 1932, deixou grande número de igrejas em pleno desenvolvimento no estado do Rio e no Distrito Federal. Por sua iniciativa, fundou-se em 1918 o jornal Boa Semente, publicado em Belém do Pará, o qual durante muitos anos foi o órgão das Assembleias de Deus. Mais tarde, foi diretor do Som Alegre, que se publicou no Rio de Janeiro no ano de 1930. Quando fundamos o Mensageiro da Paz, ele foi um dos diretores, cargo que exerceu até o princípio de 1932, ano em que voltou para a Suécia, onde veio a falecer. O nosso irmão foi sempre um servo dedicado e incansável. O que lhe faltava em vigor físico, ele possuía em zelo pelas coisas de Deus. Ele amava ao Senhor e amava também aos seus irmãos, por isso deixou muitos amigos e muitas saudades entre os que conviveram consigo. Se alguma vez, cheio de zelo pela causa de Deus, feria, de certo modo, os sentimentos de alguém, logo estava pronto para consolar e apaziguar o melindrado. Agora que ele terminou a sua carreira, firme na fé e alegre no Senhor, lhe está reservada a coroa da justiça. Segundo as notícias que recebemos, a sua passagem para o Senhor foi muito gloriosa, o que esperamos publicar no próximo número. O nosso saudoso irmão deixou a esposa, a irmã Frida Wingren, e 5 filhos, Ivar, Ruben, Margit, Astrid e Bertil, todos de menor idade. Que o Senhor console a nossa querida irmã e seus filhos, com os quais sentimos a grande perda, ao mesmo tempo, porém, que nos confortamos pela passagem triunfante que teve o nosso saudoso irmão. Jornal Mensageiro da Paz, Samuel Nyström.